Daqui 10 anos, olhando pra frente, você quer ser a mesma pessoa que você é hoje? Ou você quer ser melhor? Tanto no quesito de perfil, quanto no quesito de trabalho mesmo. Então, acho que a gente parar pra pensar se a gente quer ficar estagnado no mesmo lugar, com os mesmos defeitos, com os mesmos problemas, ou se a gente quer evoluir e ter problemas novos, defeitos novos e por aí vai indo. Eu acho que a vida é um eterno aprendizado e a gente sempre tá tendo que melhorar. Eu, daqui 10 anos, provavelmente vou ter sanado alguns defeitos que eu tenho hoje, mas vou ter outros. Você já parou para pensar o quanto que a adaptabilidade e a flexibilidade podem ajudar você no seu dia a dia e te preparar de modo que você viva de uma forma mais inteligente e consiga viver de uma forma mais leve no seu dia a dia? É sobre isso que nós vamos falar hoje com a Thaís Abranches. Thaís, estou muito feliz de ter você aqui. Também tô feliz de estar aqui de novo. Né? De novo, cara. De Terceira novo. ou quarta vez? Terceira. Terceira? Já posso pedir música. Já pode pedir música e também já pode pedir pro pessoal se inscrever no nosso canal. Vai. Se inscrevam. Assim, eles não vão se inscrever. Pode... Não, melhora, vamos. Se inscrevam, curtem, comentem. Da última vez eu pedi pra eles comentarem Thiago volta pra Minas. Meu Deus, e eu voltei. Ninguém comentou voltou. isso e eu voltei, tá vendo? Voltou. Tá vendo? Tá vendo? Galera, até o final do ano nós vamos bater 1000 inscritos nesse canal, então faz sua parte aí, se inscreve, ajuda a gente e bora pra dentro de um assunto que vai te ajudar demais. Você também precisa simplificar o seu processo de atendimento ao cliente e back-office? Então faça como os grandes bancos e maiores seguradoras do Brasil, utilizando as ferramentas de inteligência artificial da Tech for Humans. Reduza os erros e acelere os resultados através de jornadas mais ágeis e seguras. Acione agora mesmo o pessoal da Tech for Humans através do LinkedIn que eu estou deixando aqui abaixo e peça agora a sua demonstração gratuita. Por que eu trouxe a Thaís aqui hoje para falar sobre adaptabilidade? Ela tem uma experiência, apesar da pouca idade que ela tem uma experiência na carreira dela de várias transições. Passou por mudanças diárias, aprendizados novos. Por que esse assunto é importante? Muitas vezes nós vemos pessoas que estão rígidas, estão inflexíveis, elas não pensam em mudar. E aí tem uma coisa, Tatá, que eu aprendi no meio dessa última Olimpíada em relação ao surf. Dependendo da onda que você for pegar, o seu movimento tem que ser diferente. E tem muitas pessoas que acabam ficando rígidas e querem sempre fazer o mesmo movimento, querem sempre fazer da mesma forma pro resto da vida, e sabemos que na vida real não é assim. Então por isso que eu quero que você abra o seu coração e conta pra gente a sua experiência, por onde você passou, onde você começou e aonde você chegou, só pra gente poder entender e modelar como que é a mente de uma pessoa que é flexível mediante as oportunidades da vida que aparecem diante da gente. Tá, então vamos lá. Vou começar contando na minha trajetória acadêmica, que vai acabar encontrando a minha trajetória profissional. Legal. Então, comecei a faculdade em 2020, tive 2 semanas de aula e aí veio a pandemia, então fiz aí 2 anos do meu primeiro curso EAD, à distância. Qual que era o curso? Ciências atmosféricas, ou seja, eu via as nuvens e falava, vai chover, não vai chover. Já percebemos que temos uma pessoa ultra adaptável aqui, né? Por que você escolheu esse curso? Curiosidade, o que você viu? Minha nota do Enem era o que dava pra entrar. Tá. E aí, no início, eu entrei nesse curso pensando em transferir pra ou ciência da computação ou sistemas da informação. Tá bom. E não sei, acho que a maioria não sabe, mas assim, quando você passa numa faculdade federal, dependendo do curso que você entra, para você transferir para outro curso dentro da própria faculdade, tem que ter áreas em comum do conhecimento. Então, ciências naturais e por aí vai. Então, eu tinha olhado e esse curso era uma das opções que eu conseguiria entrar e que depois eu conseguiria transferir para os cursos que eu queria. Só que aí, né, eu entrei em 2020, veio a pandemia, e aí com isso eu comecei a puxar matérias de sistemas e de ciência da computação, que era o que eu tava visando. No meio desse caminho, eu comecei a gostar muito do curso, porque é um curso interessante. É você entender como que as forças naturais interferem no clima, no tempo e outras coisas. E, em paralelo, eu fazendo essas matérias mais de computação, eu não tava gostando.
Eu falei, meu Deus, isso aqui é coisa de louco. Não quero fazer isso. E aí eu falei, vou continuar então no curso, já que eu tô gostando, e vou esquecer isso de computação. Só que aí no meio desse caminho eu fui entrando em projetos que a faculdade tem. Como é uma federal, aqui tem muito projeto de extensão, que são projetos formados pelos alunos e que dão horas pra gente, que a gente acaba trabalhando de forma voluntária, né? De forma não remunerada. E aí eu comecei a fazer, e aí eu comecei a ter contato com áreas que antes eu não tinha. Então, áreas mais voltadas para gestão, para RH, para parte de educação. Então, eu comecei a ter contato com essas áreas e eu comecei a gostar. Porque eu falei, nossa, é uma área muito ampla, que sempre tem coisa nova, a gente lida muito com pessoas. E eu comecei a curtir. Aí eu falei, tá, qual curso que pode me proporcionar isso, porque talvez eu queira trabalhar com isso. Aí eu falei, é ADM. E aqui na Unifei tem. Então eu comecei a puxar matéria de ADM pra ver se realmente era isso que eu queria, se era isso que eu gostava. Legal. Com isso eu fui puxando, fui gostando, comecei puxando parte de marketing, depois eu fui indo pra outras áreas. E até que chegou em 2022, eu decidi que eu ia transferir pra ADM. Não, mentira, perdão. Chegou em 2021, do meio pro final de 2021, eu decidi que eu queria mudar pra ADM. E aí, nesse meio pro final de 2021, foi onde eu encontrei a Tech. Então, eu lembro certinho. Eu tava querendo já trabalhar, querendo já ocupar meu tempo com alguma coisa. E aí, eu lembro que a pessoa antiga que tava no RH, desde os primórdios da Tech, postou que tava com uma vaga para estágio na área de pessoas. E foi no Facebook. Caramba. Exatamente. Eu não usava muito Facebook, mas como eu tava procurando, aí eu falei, deixa eu entrar aqui e dar um Google pra ver se... Um Google não, né? Aí naquele pesquisar, pra ver se tem alguma coisa. E aí eu achei, eu mandei o meu currículo, aí ela marcou uma entrevista, eu fiz a entrevista. E aí ela gostou de mim. E aí eu entrei na Tech no meio de 2021. Tá bom. Como estagiária de pessoas. E aí, no meio disso, né, fui estagiando, fui gostando da área, fui aprendendo muito. O que você fazia nessa época, estagiando na área de pessoas de RH? Eu fazia coisas muito simples na época, tipo... cuidava de alguns eventos que a gente tinha pro pessoal entrar e jogar... fazia alguns pedidos que É que aqui a gente não tem chefe, né? Mas que a pessoa, meio que assim, a minha líder, né? Ela pedia pra eu fazer, então eu ia fazendo coisas muito pontuais, porque como eu ainda era muito crua, eu não conseguia, por exemplo, fazer uma folha de pagamento, não tinha esse conhecimento. E eu também ainda não conhecia as pessoas de fato. Então eu tava me adaptando nesse período. Aí eu comecei, e aí eu mudei pra ADM, então em 2022 eu mudo pra ADM, e eu começo a fazer a minha graduação nesse curso. E nesse meio tempo, ela sai da empresa. Nossa. Eu era estagiária ainda, eu não tinha assumido 100% ainda das coisas, ou seja, tinha muita coisa que ela fazia e que eu nunca tinha feito. E aí ela decidiu sair da empresa por motivos pessoais dela. Certo. E aí eu tive que aprender em uma semana a fazer essas coisas. E aí eu lembro certinho que quando ela saiu, foi aí que eu comecei a ter contato com o Alex, que é o sócio hoje, né? Um dos sócios. Aí depois disso eu continuei na área, fui crescendo, fui me desenvolvendo. Tive muitos desafios, porque eu era sozinha e aí as demandas vieram tudo pra mim. Então muita coisa que eu não sabia, eu tive que aprender fazendo e errando e aprendendo e por aí vai. Aí depois de um tempo, o time de RH foi aumentando, aí você chegou também. E eu tive a oportunidade de mudar para a área de governança, porque como eu fui muito desafiada, né, nesse ano, eu já tinha atingido ali um limite que eu não estava mais sendo tão desafiada quanto eu estava. Então, o Alex acabou percebendo que eu estava meio que desanimada, sabe? Tipo, quero coisa nova, quero aprender mais, quero fazer Tô com fome, mais. né? De crescimento. Quero fazer mais. E aí foi onde veio a oportunidade de ir para a área de governança. Peraí.
Peraí. Eu quero voltar naquela fase de que você saiu daquele processo de estar estagiando ali, e aí veio a oportunidade de você começar a assumir o processo de RH de uma forma mais geral, mais holística. Eu quero saber do que você se lembra, como que foi o seu sentimento mediante esse desafio. Porque é exatamente esses pormenores que acabam sendo a trava de muitas pessoas. Eu acredito que você sentiu um baita frio na barriga, mas ainda assim você ousou ir pra cima. Falou, não, já tô aqui, vambora, vou aprender e etc. Mas muitas pessoas falam, não, isso aqui não é pra mim. Como assim? A empresa que se vire, a empresa que lute, a empresa que tem que dar o jeito dela, eu não vou fazer nada não. Como que foi pra você isso? Quando eu fiquei sozinha e acabei assumindo ali uma responsabilidade na área de pessoas, eu falei, cara, eu tô tendo a oportunidade de aprender coisas que talvez eu não tenha, mas essa é a oportunidade. Não sei se daqui a um ano eu vou estar na empresa, não sei se o meu perfil é o que a empresa quer, então vou aprender, por mais que isso demande muito de mim. Certo. Então eu tava pensando na minha carreira profissional, tipo, quando que uma menina de 22 anos vai ter a oportunidade de assumir, de certa forma, um departamento ali, que é o de pessoas, e aprender ali fazendo. De certa forma, você estava sendo egoísta positivamente, estava pensando na tua carreira de uma forma egoísta e pensando, inclusive, a longo prazo, né? Sim. Mas muito legal essa sua linha de pensamento, mas e aí, bateu medo? Bateu. Bateu medo, desespero, bateu tudo, porque tinha coisa que chegava pra mim e eu falava, tá, eu vou fazer o que com isso? Como é que eu faço? Só que aí eu tive e tenho pessoas do meu lado que sempre foram muito dispostas a me ensinar. O Alex é uma delas, o Alex me ensinou muitas coisas da forma dele, questionando, falando que eu precisava pesquisar tal coisa, que era legal a gente implementar tal assunto. Então, ele sempre me ajudou me ensinando dessa forma. E também tem as meninas que são do financeiro, que a gente chama, né? Que é um grupo ali do financeiro, que não é da empresa, mas que meio que presta serviço pra gente. E que elas me ensinaram muito sobre pessoas ali na época. Porque ali dentro do time delas tem contas a pagar, contas a receber, o contábil e tudo mais. Então, quando eu tinha qualquer dúvida relacionada a isso, essa parte mais técnica de pessoas, eu ia lá e falava, gente, eu não tô conseguindo entender, isso daqui é o quê? E elas sempre foram muito dispostas a me ensinar, seja por mensagem, seja entrando numa sala, pra de fato me mostrar como que fazia. Então eu falo que, de certa forma, ao mesmo tempo que eu quis aprender, eu tive a sorte também de ter pessoas que estavam dispostas a me ajudar nesse meu crescimento, sabe? Cara, desculpa, é porque eu acabei de sair de um podcast com os meninos. Enfim, o Big acabou de sair de DevOps, mas com o Enzo e tal, e a gente tava falando da importância de estruturar os processos, a importância da comunicação e por aí vai. E fiz uma pergunta pra eles, né? A importância de perguntar. Eu quero levantar esse tema aqui com você. Como que era pra você, ou como que é ainda hoje, quando você vê uma coisa que você não sabe, você nega essa curiosidade do ponto de vista de perguntas, tipo, cara, não, eu vou querer quebrar a cabeça aqui, ou não vou perguntar porque eu vou incomodar as pessoas, vou demonstrar que eu não sei, ou não, você fala, cara, não, se eu quero saber, eu preciso ser estratégica. Como que você pensa em relação a isso? Se for um assunto que vem pra mim, primeiro eu gosto de pesquisar. Tá bom. Pesquisar pra eu ter pelo menos pra ver se eu consigo ter uma noção Básica do ali. básico. Não chegar crua, né? E aí depois eu vou e pergunto para as pessoas específicas que, na minha visão, podem me ajudar de certa forma. Legal. Então, por exemplo, recentemente o time de governança cresceu. Tá bom. Então eu trabalhava sozinha, entrou 2 pessoas comigo. E aí eu me vi num cenário de que eu nunca tinha trabalhado de fato em equipe. Assim, uma equipe que de fato ali tem as demandas bem estruturadas, Sim. Tem todos os processos. E aí eu falei, tá, como que eu, com o conhecimento que eu tenho, posso ajudar as meninas? Aí eu comecei a marcar um one-on-one com várias pessoas da empresa que eu sabia que já tinham sido líderes ou são líderes e como que eles faziam dentro do time deles. Então, assim, eu não tenho medo de perguntar e de falar, olha, tô perdida, não sei o que fazer.
eu acho que isso é ser transparente tanto com você quanto com quem tá esperando determinada coisa de você. Então você fala, olha, não tô conseguindo fazer, e agora? Me ajuda. E aí disso, talvez vocês tenham uma ideia até melhor junto do que se fosse você sozinho, sabe? Muito bom, muito bom. Cara, desculpa, eu vou ter que cavucar com você, porque esse assunto é muito bacana da gente falar. Na área de pessoas, você começou ali com demandas um pouquinho mais simples, depois foi avançando, indo para folha de pagamento, coisas um pouquinho mais complexas. Assim que você saiu da área de pessoas e foi para governança, com que especificamente você começou a trabalhar? E são duas perguntas. O que especificamente começou a trabalhar e também como que surgiu essa necessidade de você ir para a governança? Você correu atrás, a oportunidade foi atrás de você? O que você sentiu na época? Eu já tava um pouco desanimada como pessoa, não desanimada querendo sair, mas tipo assim, não tava tendo muitas coisas novas que eu pudesse fazer dentro do cenário da empresa. Era mais do mesmo. E aí, o sócio, ele percebeu que eu tava meio desanimada com as demandas em si, não tinha mais aquela ânsia de, tipo, quero fazer, vou pegar aqui, vou fazer e vou entregar hoje, sabe? E aí, a pessoa que antes estava em governança, ela saiu da empresa por questão de fit mesmo. Tipo, o que ela queria não era o que a empresa estava procurando para aquele cargo. E aí, com isso, o Alex veio com uma proposta. Então, a proposta veio até mim. E aí, ele falou, olha, tem essa oportunidade, é uma coisa nova. Tô com essas ideias para a área. Pensa aí certinho se é isso que você quer. Se for, a gente pode pensar na sua migração para governança. Se não for, aí a gente senta e conversa e vê os próximos passos. Aí eu parei, pensei, analisei o escopo. Tinha muita coisa ali que eu não sabia o que era, tipo, normas ISO. Tinha uma noção, mas nunca tinha trabalhado de fato com isso. E aí eu comecei a mexer com isso. Ele me falou também as expectativas que ele tinha em relação àquele cargo que eu ia ocupar. E aí eu dei uma analisada, pesquisei, conversei também com o meu namorado, que é uma pessoa que tem uma visão muito boa de mercado. Então, eu fui conversando e eu falei, cara, vou fazer 23 anos, 22 para 23. Quando é que eu vou ter essa oportunidade de migrar de carreira? Chegou no ponto que eu ia te perguntar, caramba, você teve a mesma reflexão. Cara, eu tenho 20 e tantos anos, quando é que eu vou ter a oportunidade? Que legal. É meio que um padrão de pensamento que você tem, isso é fantástico, cara. Aí eu falei assim, eu acho que, eu não sei se... Primeiro, eu vou encontrar uma empresa onde os sócios confiam em mim, mesmo sendo muito nova e às vezes não tendo conhecimento que uma pessoa que tá, sei lá, 15 anos nesse nicho tem. Então, esse quesito de confiança pra mim pega muito, porque o Alex é uma pessoa que confia muito em mim, na minha percepção, e eu nele também. Então, acho que essa confiança é mútua e pra mim isso é muito importante pra relação e também pro meu futuro, porque ele me deu e me dá ainda muita oportunidade de crescer, mesmo eu não tendo um conhecimento prévio sobre determinado assunto. Então, ele sabe que eu vou errar, e mesmo ele sabendo que eu vou errar, ele traz pra mim. Então, isso pra mim é muito importante. Eu sempre me pergunto se, sei lá, se eu não tivesse hoje na Tech, será que em outra empresa eu teria esse mesmo espaço? Eu acho que não. Porque acho que muita empresa ainda não tem essa mentalidade que eles têm. Então, isso é um ponto muito importante pra mim. E eu esqueci o outro ponto. Não, o outro ponto era sobre o que eu esqueci também, mas tá tudo bem. Eu vou fazer uma outra pergunta que é mais pertinente. Na tua visão, o que é que uma pessoa que é adaptável, que é flexível, ela precisa ter para ter essa mudança de mentalidade e parar de ser tão rígida e retraída em relação às oportunidades que surgem diante de você? Porque, perceba, as oportunidades aparecem diante de você e parece que é uma coisa magnética, né? Uma pessoa que já é meio que preparada para surfar novas ondas, ela normalmente não nega palco e a oportunidade corre atrás dela também, não é? Então, o que uma pessoa deveria ter? Acho que proatividade é um fator muito importante. Proatividade e curiosidade. Então, não sabe? Tá, vamos lá, vamos pesquisar e vamos procurar saber.
quer fazer alguma coisa nova, levanta a mão e fala. Coisa que eu acho que muita gente não faz, fica quieta na dela, infeliz, e continua ali, sei lá, naquele emprego por 10 anos, querendo fazer coisas novas. Então, é você se desafiar. Eu sempre sinto quando eu tô entrando na minha zona de conforto, porque eu vou ficando desanimada. Uhum. Então, É o seu termômetro. exatamente. Então, quando eu sei que eu tô ficando desanimada com algumas coisas, eu falo, tem alguma coisa errada, eu preciso ver alguma coisa nova, preciso pesquisar coisas novas, preciso ser curiosa. E aí eu vou lá e pesquiso. Às vezes isso acontece por vontade minha, e às vezes isso vem da empresa. Uhum. Então, acontece essa via de mão dupla. Então, depende muito. E eu acho que as pessoas que não são assim, elas podem se forçar a ser. Então, em vez de você ficar tipo... Ah, tá, eu vou fazer isso da mesma forma que eu aprendi há 2 anos atrás. Será que não tem uma forma mais rápida ou melhor de você fazer aquilo? Às vezes não precisa ser algo muito grande, às vezes pode ser algo pequenininho, sabe? Que você faz durante o seu dia, durante o seu trabalho e que tem coisas novas e formas novas de você fazer aquilo. De quem que você acha que você puxou esse teu jeito de ser inquieta com o status quo sempre da mesma forma? Você olha pra aquele negócio e fala, não, cara, eu quero crescer, eu quero escalar, quero melhorar, quero aprender. Você acha que puxou isso do seu pai, da sua mãe, ou não? É de você mesmo? Não sei. Porque assim, a minha mãe, ela tá no trabalho dela há, sei lá, mais de 10 anos, talvez. Tá bom. Agora que ela tá começando a querer sair daquele ambiente, e ela fala que muito é por conta dela me ver. Nossa. Então eu acho isso legal. Inverteu o papel. Uau, que legal. E o meu pai, ele, desde que eu me entendo por gente, eu sempre vi ele trabalhando na educação. Então, ou como professor ou como diretor de escola. Então, eu acho que essa minha vontade de crescer, eu lembro que quando eu era pequena, eu falava assim, gente, será que eu vou ter dinheiro ou será que eu vou ser uma mendiga, sabe? Nossa. Já tinha esses questionamentos. Tipo assim, com medo de eu não conseguir ter o meu dinheiro e, tipo assim, quando meu pai e minha mãe morrerem, eu vou viver como, sabe? Tipo, meio que sair da asinha deles e viver sozinha. Cara, que fantástico ter sido. E aí... então, aí eu comecei a me questionar, eu falei, tá. Aí eu lembro que teve uma época que eu já pensei em ser médica, porque todo mundo fala que médico é rico. Já tinha pensado em ser advogada, porque, né, advogado, advogado, né, E aí eu começava, engenharia, já pensei também, porque falam, não, porque engenheiro ganha muito bem, que não sei o que lá, não sei o que lá. Então, eu sempre fui pesquisando cargos que, de certa forma, me davam um retorno financeiro, com esse medo de, tipo, será que eu vou ter dinheiro pra ter uma casa, uma comida, sabe? E acabou que, tipo, a vida foi me levando pra onde eu tô hoje. Então, foi muito dessa curiosidade que eu tenho, dessa vontade de crescer, mas eu acho que também a vida foi me colocando em lugares que eu fui me questionando se aquilo era realmente o que eu queria pro meu futuro. Legal. Curiosidade minha, tá? Como que essa filha... Seu pai dá aula do quê? Informática. Informática. Como que essa filha de um professor, que às vezes é professor e às vezes é diretor, a régua é mais alta? Não, porque eu nunca tive aula com o meu pai. Tá bom. Isso foi um fator muito bom. Mas o meu pai, ele já me ensinou muitas coisas, porque meu pai, ele era muito bom em exatas. Certo. E exatas nunca foi meu forte. Então, eu sempre tive muita dificuldade em física, matemática, essas matérias que exigiam contas. Quando ele ia Somos me ensinar... dois, tá? Quando ele ia me ensinar e eu não entendia, ele começava a ficar bravo, tipo... Mas eu tô te explicando. Eu falei, mas eu não tô entendendo. Tamo junto, toca. Aí, era sempre difícil estudar com ele, porque ele explicava... Ele não ligava de explicar várias vezes. Mas quando ele percebia que, tipo assim, eu não tava entendendo, que eu tava viajando, aí ele começava a ficar bravo. Porque também é filho, né? Então ele conhece a filha que tem. Então, às vezes eu tava em outro mundo e aí ele tava lá tentando me ensinar a matéria e eu lá viajando. Caramba. Então, assim, eu nunca tive aula com meu pai, mas todo mundo que teve, que eu cheguei a conhecer, falam que ele é um ótimo professor. Então, assim, não sei. Entendi.
Mas beleza, bora continuar falando dos seus desafios dentro aí da área de governança. Os momentos atuais, né, olhando para sua carreira, para sua área acadêmica, quando você olha para o futuro, o que você tem cogitado, tem visto, tem imaginado? Porque uma outra curiosidade dentro disso, na verdade, você acredita que essa tua adaptabilidade é um superpoder que você carrega? Ser flexível e não rígida em relação aos processos? Eu não sei se ele seria um superpoder, mas eu falo que ele é uma característica muito positiva que eu tenho e que me faz chegar em lugares que talvez eu não chegaria sem ele. Onde você acha que você estaria se não tivesse essa característica? Talvez eu não tivesse sido efetivada como eu fui. Talvez eu não tivesse mudado de área. Talvez eu tivesse infeliz atuando em pessoas ainda. Só em pessoas, no caso. Então, e talvez eu não estivesse na empresa ainda. Porque querer coisas novas e querer sempre o novo que me fez chegar onde eu tô hoje. Então, se eu não quisesse isso, eu estaria na minha zoninha de conforto. Você acredita que pessoas que têm essa característica normalmente são atraídas para lugares férteis que dão oportunidade? Você acredita que tem algo meio místico, né, que acaba puxando, falando, não, a empresa é assim, então eu acabo atraindo? E também, da mesma forma, a cultura acaba expelindo pessoas que não têm essa pegada de vida? Sobre a cultura, eu acho que sim. Vai muito da cultura da empresa, então se a empresa quiser ter pessoas que querem ficar ali no mesmo cargo por mais de 10 anos, que a gente tem empresas assim, vai ter pessoas assim, mas também tem empresas que pessoas assim, elas não vão crescer e elas vão ficar sempre fazendo a mesma coisa. Então, se aquela mesma coisa um dia acabar, ferrou. Aquela pessoa tá fora. E aí a outra pergunta foi relacionado a... Você acredita que de atração, a atração, né? Tem algo místico e tal? Eu sou do time, assim, a minha avó, minha mãe, elas falam que tudo que a gente joga pro universo acontece. Tá. E eu acabei acreditando nisso, porque, assim, tudo que eu sempre quis muito, de verdade mesmo, sempre que eu queria muito e que eu fazia de tudo pra que aquilo acontecesse, acontecia. Ou seja, o ser intencional, sendo místico ou não, tá? O ser intencional é importante. Legal. Acho que você querer muito determinada coisa. E eu não falo de coisa material, eu falo de coisas imateriais, sabe? Tipo assim, vou dar um exemplo. Teve uma época que eu queria muito um aumento. E aí eu comecei, tipo, cara, eu preciso de um aumento, eu quero ganhar um aumento, eu vou pedir um aumento. E eu comecei a pensar nisso, eu ficava pensando nisso. Não, tipo, o tempo todo, mas em partes do meu dia eu sempre pensava, tipo, eu quero um aumento, eu mereço um aumento, eu preciso de um aumento. E aí aconteceu, eu fui lá pedir e foi super fácil. Eu achei que fosse ser uma coisa, tipo, ia ter questionamentos e tudo mais. E não, foi tipo, tá bom, você merece. Toma. Agora, o porquê que você merece, né? Olha pra trás, veja tudo aquilo que você construiu, né? Faz parte disso. Você falou de um ponto que tem pessoas que passam 10 anos, né? Alguns períodos ali no mesmo lugar e tal. Cara, a gente aqui não é contra nada disso, tá? Mas o ponto é você não ser acomodado. Isso é importante. A minha esposa, ela fala, amor, o meu pai, ele é formado em contabilidade e ele é analista, só que ele tem quase 60 anos, acho que tem 57. E ele tá há muitos anos no mesmo cargo e ele nunca quis subir, nunca quis virar gerente, coordenador, supervisor, nunca quis isso. Mas eu falo, amor, presta atenção numa coisa. Seu pai tem tantos imóveis, seu pai tem isso, seu pai tem aquilo, ou seja, ele conseguiu outras formas de ter rendas complementares na vida dele. O foco dele não era ali o trabalho, era carreira. Outras coisas. Exato. E tá tudo bem. E tá tudo certo, exatamente. Agora o problema eu até falei pros meninos no podcast ainda há pouco, que o problema é quando a gente chega lá na terceira idade, olha pra trás e se arrepende de coisas que poderia terem sido feitas agora com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, e você está sendo negligente. Você está deixando oportunidades passar. Lá no comecinho, do podcast, eu falei sobre as Olimpíadas, que eu aprendi bastante, não é? Que
dependendo da onda, cara, vai ter um tipo de manobra, vai ter um tipo de jeito de você entrar naquela onda, de você sair daquela onda, né? A própria ginástica também, dependendo do circuito, cara, o movimento é diferente e tem pessoas que teimam em ser rígidas pro resto da vida. Não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Síndrome de Gabriela. Isso com toda certeza não é. Eu nasci assim. Mas assim, uma coisa que eu sempre falo, que eu falo tanto pro meu namorado, pra minha mãe, eu falo, eu quero, assim, se eu tiver que errar, eu vou errar. Então não adianta ficar com esse medo de tipo, ai, mas será que se eu fizer tal coisa, vai dar certo? Sai do será, né? Sai do achismo. Não sei, eu tenho que ir lá e ter que fazer. Então, tipo assim, ficar nesse de tipo, analisando quais são as possibilidades e tudo mais, pra mim, se eu ficar pensando muito, eu paro e eu não faço. Então, assim, Tatá, tenho isso aqui pra você, quer? Eu vou olhar, vou pensar e vou falar, não. Ou, tá, quero. Então, tipo, eu sou muito do imediato, de tipo, você me ofereceu tal coisa, eu não vou demorar muito pra te responder. Porque se eu demorar muito, eu não vou fazer. Então, a minha mãe até brinca que eu sou muito impulsiva. Mas eu acho que essa minha impulsividade, de certa forma, ela pode servir tanto pro bem quanto pro mal. Mas até hoje eu só tive coisas positivas ainda bem. Sim. Quando a gente olha para um processo de mentoria, de psicoterapia ou qualquer coisa, é a experiência que molda o caráter do ser humano em relação àquilo que ele pensa, às crenças limitantes. Porque se você não experienciar e ficar só no campo da teoria, o que é uma teoria? É uma ideia. A ideia por si só, por mais linda e perfeita e completa que se complementa ali no PowerPoint, ela vai ser executável? Não, se você não fizer nada, não vai. Ela tem valor? Não tem valor algum. Agora, se você vai e se coloca ali no meio daquela experiência, vai pra lama, vai pra rua, vai bater de porta em porta, vai se expor, vai pedir um aumento salarial, vai fazer qualquer coisa, cara, a vida passa a acontecer pra você. Mas pra isso, precisa ter ousadia, né, Tatá? Curiosidade. Como que você filtra aquilo que você precisa ser intencional? É um processo que acontece de forma inconsciente? Tipo, preciso fazer, penso logo faço? Ou você se prepara, você se estrutura? Como que é esse teu processo? Às vezes, vem do nada na minha cabeça. E aí... Você sabe que nada é do nada, né? Já tava ali de alguma forma. De alguma forma tava, mas aí vem, tipo, sei lá, em momentos que eu tô... Fica mais claro. Que eu não tô fazendo nada, aí vem aquilo e eu falo, tá, isso é uma ideia, isso é uma possibilidade. Tá. Aí eu fico com aquilo na cabeça, eu fico pensando. Então, tipo, aí a primeira coisa que eu paro e penso é, tipo assim, faz sentido? Não faz sentido. Aí eu já... Descarta. Falo, não, esquece, sua louca. Aí, não, faz sentido, tá. Mas qual que é a melhor forma de eu fazer isso? Pra mim, hoje, com o que eu sei, com o que eu tenho de conhecimento. Sei lá, fazer uma reunião, chamar a pessoa pra tomar um café, fazer tal coisa, tipo, quando envolve pessoas. Tá bom. Quando envolve ações, é tipo, tá, qual que é a melhor forma de eu colocar isso em prática, no papel? Sei lá, eu estruturar um texto, eu colocar no papel, de fato, as minhas ideias. Então, eu vou, assim, depende muito. Eu vou no teste, deu certo, deu. Se não deu, tento de outra forma. Hoje em dia, eu uso muito o chat pra me ajudar quando eu não consigo pensar em formas de fazer. Falo, chat, eu tô com isso. Chat GPT, tá, galera? Só pra... Não pegou referência. Me dê ideias. E aí ele me dá. Às vezes eu não vou usar o que o chat me deu. Às vezes eu vou pegar uma coisa que ele falou ali de forma geral e vou aplicar pra mim. Legal. Então depende muito. Acho que hoje a gente pode usar muitas ferramentas que tem hoje pra gente pra ajudar nisso, em vez de a gente ficar sofrendo sozinho. Legal. Você se olhando daqui pro futuro, você se vê exatamente com essa mesma linha de padrão de pensamento para ser adaptável e flexível? É meio que um hábito já seu? Eu espero que sim. Acho que é um hábito, mas é um hábito que, se a gente não toma cuidado, a gente acaba caindo na nossa zona de conforto. Sim. Então é um hábito que a gente sempre precisa manter ali no nosso top 3. Eu acho que a gente não pode deixar ele cair.
Se a gente já tem isso, manter. Se a gente não tem, fazer com que ele vire ali um dos seus 3 hábitos mais utilizados nas coisas que você faz durante o seu dia. E eu espero que sim, espero que no futuro eu continue assim, adaptável e flexível e com o maior nível de conhecimento possível. Porque hoje eu ainda considero que eu tenho muito para aprender, tanto no quesito comportamental quanto no quesito... exatamente. Então, eu vejo que eu ainda tenho muito para aprender. Às vezes, a forma com que eu faço hoje, daqui a alguns anos, eu possa estar fazendo diferente. Até a resposta dela é adaptável. Dá licença, Tata. Pra gente finalizar, qual que é a importância de estar próximo a pessoas... Deixa eu melhorar minha pergunta. Qual que é a importância de modelar pessoas que te inspiram a elevar a sua barra e essa importância acaba contribuindo nesse processo de ser adaptável e flexível? Se isso é importante, esse tipo qual de que é pessoa... essas pessoas, o fato de nós estarmos próximo a elas, acaba contribuindo, agregando valor para sermos mais adaptáveis e flexíveis? Com certeza. Com certeza, sim. Hoje, se a gente vê uma pessoa que, sei lá, faz um podcast melhor que o seu, que tem uma qualidade melhor que o seu, com certeza você vai se inspirar, você vai se espelhar e vai falar, tá, quero fazer melhor. Como eu faço melhor? Cara, e aqui tem um ponto, né? As pessoas, quando chegam nesse ponto de análise que você acabou de criar aqui, normalmente o que as pessoas fazem? Se comparam. E quando elas comparam, elas param e deixam de fazer. Eu acho que o ponto é não se comparar e parar. É tipo, você vê o que o outro tá fazendo de bom, ou implementar no seu, ou pensar em como fazer melhor. É ter como referência. Exatamente. E adaptar pra sua realidade. Exatamente. A única coisa que não pode fazer é parar. É uma coisa que eu falo, assim, pras meninas que estão comigo, pro Alex também. Eu sei que eu tenho pontos a serem melhorados e coisas que eu não faço tão bem quanto elas vão fazer. Mas aí vai de mim aprender com elas e elas também aprenderem o que eu faço de bom. Então, é um aprendizado ali contínuo e diário que a gente vai ter junto. Então, se o nosso nível ali de time for alto, com certeza as nossas entregas vão ser excelentes e a tendência é só a gente ir aumentando. Fantástico. Muito bom, muito bom. Qual o conselho final que você daria pra quem tá ouvindo a gente e fala, cara, eu preciso sair dessa zona de inflexibilidade, eu preciso ser mais maleável, eu tô levando tudo a ferro e fogo e tô perdendo oportunidades na minha vida. Qual conselho final você daria? Olhando pra câmera, direto assim. Olhando pra câmera não, eu sou tímida. Tem que ser adaptável, vai lá. Tá. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é a gente parar pra pensar se não vai ter ninguém melhor que a gente e que possa ocupar o lugar que a gente tá ocupando hoje. Então, se eu continuar sem essa flexibilidade, será que não vai aparecer alguém flexível e que faz a mesma coisa que eu, melhor? E que no quesito de convivência também é melhor? Aí é a gente parar e se analisar, né? Eu acho que o primeiro ponto seria esse. E o outro ponto, eu acho que é a gente parar pra pensar. Tipo, eu quero ser a pessoa que faz a mesma coisa todos os dias? Da mesma forma? Pra de eterno, pro resto da vida. Exatamente. Ou eu quero aprender coisas novas. Porque assim, querendo ou não, eu sou nova, mas eu, tipo assim, esses tempos eu parei pra pensar que eu formei o 9º ano há 10 anos atrás. Falei, gente, 10 anos é muita coisa. É verdade. E aí muita coisa mudou no lugar que eu formei, porque a gente tava pesquisando lugares pra gente fazer um evento da empresa, e eu vi o quanto aquele lugar mudou. Eu falei, gente, passou 10 anos e o lugar mudou. E se eu não tivesse pesquisado, eu não ia saber que o lugar tinha mudado. Então, assim, eu acho que é nesse sentido, daqui 10 anos, olhando pra frente, você quer ser a mesma pessoa que você é hoje? Ou você quer ser melhor? Tanto no quesito de perfil, quanto no quesito de trabalho mesmo. Então, acho que a gente parar pra pensar se a gente quer ficar estagnado no mesmo lugar, com os mesmos defeitos, com os mesmos problemas, ou se a gente quer evoluir
e ter problemas novos, defeitos novos e por aí vai indo. Eu acho que a vida é um eterno aprendizado e a gente sempre tá tendo que melhorar. Eu, daqui 10 anos, provavelmente vou ter sanado alguns defeitos que eu tenho hoje, mas vou ter outros. Porque ninguém é perfeito. Tanto pro trabalho quanto pra minha vida pessoal. Então, acho que a gente parar e pensar, tipo, você quer ser lembrado pela pessoa que ficou 10 anos fazendo a mesma coisa? Ou você quer ser inspiração para as outras pessoas que estão à sua volta? Eu acho que é mais uma autorreflexão do que qualquer outra coisa. Sensacional. Se essa parte aqui não mereceu um like, um comentário e um se inscrever, eu não sei mais que tipo de ser humano que é você. Tatá, quero te agradecer. Muito obrigada pelo convite. Arrebentou, transbordou aqui na vida da galera. Com toda certeza ensinou alguém a sair do lugar e melhorar. Parabéns por ser assim e ensinar a como ser assim. Muito obrigada. Se você tá aqui e ainda não se inscreveu, de verdade, vai nascer uma espinha bem na ponta do teu nariz se você não fizer isso, não é, Tatá? Na orelha. Meu Deus, na orelha. Vai nascer pelo também, né? Exatamente. Corre esse sério risco. Gente, pega esse conteúdo aqui e compartilha no grupo da igreja. No grupo da igreja também, no grupo da empresa, no grupo da família, no grupo da igreja, de todo mundo, porque vai ajudar outras pessoas também. Valeu e até o próximo episódio. Obrigado. Cara, foi muito bom, velho. Gostou? Nossa, velho. Obrigada.